a gente começou ajudando algumas mães no Rio de Janeiro, dentre elas, bom, eu comecei plantando em 2002. Aí era um lugar onde só tinha mato, muito difícil de arrumar a ideia. Em 2014, mais ou menos, as associações começaram a surgir no Rio. Em 2016, 17, a PEP já estava meio que formada. A gente começou a trabalhar junto. Dentro de um tempo, a gente começou a cultivar. Eu também fiz uns projetos na faculdade. Aí, enfim, a minha trajetória é bem diferente. Eu sou um grower que começou ajudando as mães nas associações. Me instrumentalizei e hoje em dia a gente faz trabalho em algumas associações, mas o nosso trabalho hoje em dia está sendo na Associação Brasileira de Cultivadores. E eu vou botar aqui uma apresentaçãozinha breve, só para a gente ter uma ideia. O primeiro problema que a gente enfrenta dentro das associações, né, é o problema jurídico. A gente tem que inventar caminhos para ir. Cada vez mais as portas se abrem, algumas opções são dadas, e aí a gente vai contornando e trazendo a realidade do cultivo, não só de dispensação e importação, e também de industrialização de óleo, né? Abrir esse viés do cultivo nacional. Outros desafios que a gente enfrenta nas associações é conseguir genéticas adequadas ao que a gente precisa, né, com perfil canabinoide, com os desenhos dos canabinoides que a gente busca. Geralmente são as proporções CBD e THC, mas existem outros canabinoides. Lá na PEV, por exemplo, tem o CBG, um óleo específico hoje em dia já com CBD, e é muito interessante essa pesquisa genética de buscar, né, novos canabinoides ou maior concentração de alguns também. E como é um mercado, um mercado fechado por causa do proibicionismo, aí milhares de críticas a isso, é difícil desenvolver pesquisa e desenvolvimento de coisas, né, de produtos e, enfim, de insumos nacionalmente. Outra coisa que a gente vai encontrar nas associações é rastreabilidade. Como que você consegue dizer da semente ou do clone qual planta está em qual lote e quanto essa planta, quando você pega um lote, você fala, todas essas plantas estavam nesse lote aqui. Então, você tem uma rastreabilidade. Você sabe quando adubou, você sabe quando transplantou, você sabe quando virou flora vega. Então, assim, uma forma que, às vezes, a gente não tem um controle muito grande em casa, por mais que a gente fale que o diário de cultivo é essencial e também uma ferramenta de demonstração de boa-fé para o Estado, quando a gente tem um HC, né? Muitos dos HCs pedem relatórios e a gente pode adequar esses relatórios. A gente tem que lembrar que quem tem HC tem que seguir direitinho o que está escrito lá. Isso ajuda bastante na manutenção desse direito. O cultivo em si, né, manter vegetação, matriz e clonário. A gente vê muito que a grande perda do cultivo ela está diretamente ligado a esse primeiro estágio, que é a maior, é a fábrica da brincadeira, né? Que é como a gente multiplica as nossas genéticas. E também aí o espaço, a adequação, o como você executa o MIP para Vega, né? Como você consegue o manejo de pragas, né? O manejo integrado de pragas. Não não usando inadequadamente, usando EPI, é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Uma das coisas que a gente, às vezes, é muito omisso no cultivo doméstico é o uso de EPI. A gente fica muito omisso a isso, porque acaba estando em casa, acha que pequenas quantidades não intoxicam, né? Então, fica a dica aí, luva, máscara para aplicação, mesmo dos defensivos biológicos, mesmo das coisas, é bom isso. E também tem uma norma técnica
que pauteia isso aí, né? Todos os EPI que nós temos que usar, porque senão o campo é mau mesmo. E quando eu cheguei no campo do indoor, do pequenos outdoor, e é uma parada, o campo é mau. É isso que eu tenho a dizer. Bom, passando a vegetação, floração, a vega tem muito pouca perda, assim. Geralmente a vega é uma ou outra que não consegue alcançar os outros, e aí o descarte é muito mais a ver com o tamanho, né? E aí, floração, quais são as nossas maiores problemas na floração? Primeiro que quem faz safra, safrinha e safrão sabe que tem uma época do ano que você tem uma perda relativa à umidade, enfim, muito mais no Rio de Janeiro, né? Eu estou falando de uma realidade do microclima bem... chove muito de dezembro... quer dizer, o Brasil todo tem uma época de chuva, assim, né? Então, essas épocas, geralmente, você tem uma perda maior por causa de umidade. Então, você tem que controlar melhor isso, tem que, de preferência, ter uma greenhouse, uma estufa, né? E é uma época que, se a gente perder um pouco a mão, a gente pode pôr tudo a perder. Não só porque você pode colher uma planta que está meio merda ligeira, digamos assim, ela é, não está saudável. Você já colheu, já botou para secar junto com as outras. Contaminação cruzada é uma das maiores coisas de perda, assim. Então, a gente tem que ficar muito ciente. Então, a floração, ela depende muito da qualidade de umidade e regularidade que você consegue dar para ela. A planta gosta de regularidade, né? Ela gosta de o ciclo seco e molhado do substrato e regularidade do clima, assim, e topa tudo, consegue ir do mais frio ao mais quente, do Himalaia ao Saara, ela é bem é, usual, assim. Até para replantio e começo de agrofloresta, né? Ela é uma planta que, enfim, tem seus coisas. Aí vem outro problema também, que ou você está no alt, complementando com uma luz geralmente mais barata, ou você está no in com tecnologia e alto valor. Aí, tua matéria, vamos lá, tua matéria orgânica lá, tua matéria do final, vamos fazer uma continha aqui. Uma planta dá 100 gramas, vai dar 10% de extração, né? Vamos fazer uma média aí, uma extração alcoólica e média, só para facilitar aqui. A gente precisa por frasco, para um frasco ter, por exemplo, 10%, a gente precisa de 3 gramas de resina. Se uma planta dá 10 gramas de resina, uma planta vai fazer aí 3 frascos, tá? Uma sobrinha aí que vai ficar preso no becker e vai, enfim, virar o comestível. Você tem um valor agora que, se você tiver que botar no indoor, esse valor do grama fica muito alto, porque o preço do produto ele tem que ser bem baixo, porque o valor do óleo... Então, a gente fala que num frasquinho tem, geralmente, pode ter 30 gramas de planta nessa nossa conta. Então, para você ver os preços que são exercidos, né? O valor do alt ele compensa, mas o indoor dá outras garantias, né? Entre segurança, enfim, mas aumenta muito o preço e inviabiliza muitas associações. Aí muitas associações acabam não tendo a chance de cultivar, porque o indoor... Então, assim, a gente tem que lutar para que essas leis que vêm por aí não pautem somente o cultivo blindado, como é em alguns lugares. Janela dupla anti-tiro é muito doideira. Se a gente começar a tratar dessa forma, é muito estranho e pouca gente vai conseguir fazer. Então, pelo cultivo associativo aí. Enfim. Outra coisa também nas associações é o seguinte: padrão de cultivo.
que é um padrão de cultivo? As plantas têm que ter tudo do mesmo tamanho, a média bater legal, a agronomia de cannabis é uma agronomia de precisão. Então, o preço, como eu falei, né, mesmo sendo para fazer o mais barato, ela ainda é cara para o valor médio de uma planta. Então, você tem uma margem muito boa para trabalhar, mas você tem que ter um padrão de cultivo e se adequar nas regras que pautam o cultivo orgânico, o cultivo da farmácia viva, o cultivo de fitoterápico. Então, você já parte de uma necessidade mínima para poder começar a exercer algum tipo de trabalho associativo. Partimos desse princípio também. Padrão de beneficiamento. Colheu a flor. E aí? Qual é teu padrão de beneficiamento? Porque tem várias opções, né? Tem desde o desumidificador ao desidratador, a secagem na sala fria, a, enfim, freeze drying, liofilização, vários outros tipos de beneficiamento que podem ser feitos para você ter um produto final de melhor qualidade. Então, você tem que ter o domínio dessa tua opção, né? Tipo, saber dominá-la. E uma das coisas que eu li, saiu uma reportagem, não sei onde eu vi isso agora, mas falando de como é importante um grower com experiência, um master grower, dentro do cultivo da Califórnia, dizendo que, pela experiência, você consegue poupar muito trabalho e dinheiro dentro das facilities, porque você geralmente tem profissionais que já viram muitos casos, então você consegue resolver com um nível menor e mais ágil você não tem, mitiga a perda, né, para o tipo de trabalho que você está fazendo. Isso é muito importante. E dominar as suas técnicas de beneficiamento. Tem associações dispensando flor, tem outras associações dispensando outros produtos, né, tanto a pomada quanto, enfim, outros produtos, e a gente tem que ter ideia do que é. Não é o mesmo tipo de beneficiamento para óleo e para flor. Então, a gente tem, uma associação pode chegar a ter dois ou três tipos de beneficiamento para atender suas necessidades de produto. Qualidade de informação. Isso é uma realidade que está ficando para trás. Tem a literatura cinzenta, né, que é o que a gente tinha nos anos 2000, assim, e em 2010 já tinha muita informação, em 2020 agora a gente está trocando ideia e tem esses cursos recorrentes e já é uma realidade. Então, é uma qualidade, né, de material vindo. A gente acompanhou aí a SBEC desses dias e os trabalhos apresentados ontem foram fantásticos e mostra a qualidade também do nível de informação que está brotando. Isso é um marco, talvez, nessa cultura, na cultura canábica, né? Lembrando que tem vários tipos de maconha, né? Qual é a maconha que a gente quer? É a maconha do agropop? É a maconha da monocultura? Ou é uma maconha de agrofloresta e com a ideia de ser mais um retorno, né? Então, a gente tem que meio que pensar assim, o que a gente está querendo com isso. Aqui, essa troca de ideia aqui é da necessidade também da implementação e dessa agroflorestização da monocultura, e que a cannabis, que é a maconha, que não entre nessa história.